Olá, meus amigos, que bom ter vocês aqui. Hoje vamos abrir as portas para uma revelação que permaneceu guardada por décadas e que só agora vem à tona. Aos 67 anos, Lucélia Santos decidiu romper um silêncio que acompanhou praticamente toda a sua trajetória e trouxe à luz um capítulo de sua vida que ninguém imaginava. A atriz revelou a existência de um amor profundo, duradouro e completamente oculto do público, um vínculo que ela preservou longe das câmeras, distante dos holofotes e protegido de qualquer exposição. Esse relacionamento, mantido sob total discrição, foi um dos pilares emocionais que a ajudou a atravessar fases difíceis, momentos em que nem a popularidade, nem as grandes produções nas quais atuou eram suficientes para aliviar a solidão ou os conflitos vividos fora das telas. Pela primeira vez, Lucélia abre o coração e compartilha episódios que muitos julgariam improváveis, incluindo situações delicadas que enfrentou para preservar esse sentimento, a pressão constante da mídia, comentários do público e até tensões envolvendo pessoas de seu convívio profissional. Esses relatos revelam um lado da atriz raramente visto, uma mulher intensa, sensível, disposta a tomar decisões duras para proteger aquilo que mais prezava, sua privacidade, sua história afetiva e sua paz interior. É justamente essa combinação de emoção, coragem e episódios controversos que faz dessa revelação algo tão impactante e irresistível para quem acompanha sua carreira desde o início. E antes de seguirmos com todos os detalhes, lembre-se de se inscrever no canal. A sua inscrição ajuda nosso trabalho a ganhar força no YouTube e nos incentiva a continuar trazendo conteúdos especiais e exclusivos para você. Não esqueça também de deixar o seu like, pois cada curtida mostra o quanto você apoia nosso canal e valoriza as histórias que compartilhamos aqui. Aproveite para comentar o que mais te surpreendeu na revelação de hoje, sua opinião é muito importante e fortalece ainda mais nossa comunidade. Prepare-se porque o que Lucélia revela no final deste vídeo vai mexer profundamente com você. Há detalhes que ninguém imaginava e que mostram como sua vida pessoal sempre foi tão intensa, complexa e surpreendente quanto os papéis que a consagraram na televisão. Acompanhe tudo até o fim e descubra o segredo que, depois de tantos anos, finalmente veio à tona para o mundo inteiro. A história de Lucélia Santos começa no litoral paulista, onde veio ao mundo em 20 de maio de 1957, em Santos. Dentro de um lar de classe média que preservava costumes tradicionais, mas convivia com situações familiares discretas que ajudaram a moldar sua sensibilidade. A menina, ainda na infância, já chamava atenção pela maneira intensa com que observava tudo ao seu redor, revelando cedo uma vocação artística que ultrapassava os simples encantos da imaginação infantil. Nas escolas, nos palcos improvisados e nas apresentações amadoras, sua presença magnética era uma constante. Mesmo carregando receio sobre a instabilidade das artes cênicas, seus pais reconheciam naquela jovem uma determinação incomum, impulsionada por um fogo interno que parecia impossível de conter. Por isso, apesar das incertezas, ofereceram apoio ao incentivar cursos, oficinas e atividades culturais que, embora simples aos olhos de quem não a conhecia, eram fundamentais para a formação de uma futura artista. Quando chegou à adolescência, Lucélia já se deparava com o dilema de muitos jovens talentosos: seguir caminhos tradicionais e seguros ou dedicar-se inteiramente ao universo artístico, que alimentava sua alma e dava sentido aos seus dias. Mesmo com dificuldades financeiras que tornavam cada curso ou deslocamento um desafio, e apesar de críticas e preconceitos de pessoas que desacreditavam da profissão, ela permaneceu firme. Participou de oficinas teatrais, estudou com afinco e encontrou no aprendizado técnico e emocional a base para o que viria a ser sua carreira. Esse período de formação, quase sempre invisível ao grande público, foi decisivo. Ali, Lucélia aprendeu a ouvir críticas, compreender rejeições, mergulhar profundamente nas emoções de cada personagem e valorizar cada pequena conquista. Cada ensaio, cada cena e cada experiência ajudavam a conhecer seus próprios limites, desenvolvendo uma sensibilidade ímpar e uma disciplina que lhe abririam as portas para papéis mais intensos no futuro. A convivência com professores marcantes, colegas que se tornaram amigos e o esforço constante para equilibrar estudos e vida artística contribuíram para que ela amadurecesse precocemente. Aos poucos, descobriu que a vida de atriz exigia coragem, paciência e uma força emocional que muitos não imaginam. Todos os desafios domésticos, as restrições financeiras e as pressões externas fortaleceram sua identidade e alimentaram sua capacidade de interpretar personagens de grande profundidade.
Com o tempo, aquela jovem que se destacava pela naturalidade ao atuar acabou se transformando em um nome essencial do entretenimento nacional. Lucélia era mais que talentosa, tinha visão, sensibilidade e uma entrega cênica que estabelecia um vínculo poderoso com o público. Assim, quando o Brasil ampliava sua produção televisiva para o exterior, ela estava pronta. E foi ao viver a protagonista de Escrava Isaura que seu talento ultrapassou fronteiras. A combinação de emoção genuína, técnica refinada e uma presença envolvente a transformou em referência mundial, encantando telespectadores e críticos que reconheciam nela uma artista completa. Por trás do brilho, porém, havia batalhas silenciosas. O excesso de exposição, a cobrança da indústria e a vigilância constante da mídia criavam um ambiente de intensa pressão. Lucélia, apesar dos contratos grandiosos e do reconhecimento mundial, muitas vezes sentia o peso de viver sob expectativas irreais, lidando com a curiosidade invasiva e com a necessidade de manter uma imagem impecável. Esse cenário exigia dela uma força emocional imensa para não sucumbir ao isolamento e à vulnerabilidade que acompanhavam a fama. Em meio ao ambiente intenso dos bastidores, onde pressões, cobranças e expectativas se misturavam ao brilho da profissão, Lucélia construiu laços que se tornaram fundamentais para sua jornada. As relações que nasceram desse convívio, algumas nutridas por afeto discreto, outras firmadas na confiança profissional, acabaram formando a base que sustentou sua vida emocional durante décadas. A convivência com colegas, diretores e técnicos gerou amizades que resistiram ao tempo e serviram de porto seguro sempre que críticas duras ou julgamentos sobre suas escolhas artísticas vinham à tona. A imagem que ela ergueu ao longo da carreira exigia cuidado constante, pois cada decisão era alvo de observação minuciosa. Apesar dessa vigilância contínua, Lucélia manteve firme aquilo que representava sua essência. A entrega emocional aos personagens, a autenticidade em cada interpretação e a postura ética que guiava sua carreira nunca foram negociáveis. Mesmo recebendo propostas do exterior e convites para trabalhos internacionais, ela preferiu permanecer no Brasil. Essa decisão, longe de ser um recuo, revelava sua fidelidade às raízes, o desejo de preservar a vida pessoal e a convicção de que o brilho verdadeiro não se mede apenas por fama, prêmios ou cifras. Para ela, o valor estava nas relações que cultivava, no respeito construído com o público e na possibilidade de viver sem se afastar de si mesma. Sua forma honesta de se comunicar e a sensibilidade presente em suas entrevistas criaram identificação com diferentes gerações. Ao compartilhar momentos de fragilidade, alegria simples ou solidões silenciosas, permitia que todos enxergassem a pessoa real por trás da artista. Mostrava-se alguém que sentia profundamente, que se emocionava com pequenas vitórias e enfrentava desafios com coragem e serenidade. Durante grande parte de sua trajetória, Lucélia optou por preservar sua vida afetiva do escrutínio público. Ela compreendia, desde cedo, o impacto destrutivo que a fama podia ter sobre relações íntimas. Rumores, especulações e interpretações equivocadas eram capazes de abalar qualquer vínculo. Por isso, mantinha sob sigilo suas emoções mais profundas e revelava ao público apenas fragmentos de suas vivências amorosas. Alguns romances nunca chegaram ao conhecimento da imprensa, embora tenham sido importantes, intensos e marcados por verdade emocional. Aprendeu que proteger seus sentimentos era a única forma de mantê-los vivos e seguros. Entre esses capítulos guardados, um se destacou pela força e pelo aprendizado que trouxe: seu relacionamento com Raul Gazola. O romance surgiu durante a rotina exaustiva de gravações e em meio ao assédio constante da mídia, mas ainda assim conseguiu florescer com intensidade. Raul ofereceu compreensão, afeto e presença, qualidades raras no universo artístico. Apesar de breve, a relação deixou lembranças profundas e ajudou Lucélia a entender melhor o que realmente valorizava em uma parceria. Somente aos 67 anos, depois de anos preservando esse episódio, ela decidiu falar sobre esse amor. Não foi um gesto para gerar repercussão, mas uma forma sincera de reconhecer a importância daquele vínculo em sua evolução emocional. Explicou que, embora o relacionamento não tenha durado, o que viveu ao lado de Raul lhe ensinou a valorizar conversas francas, gestos atentos e a cumplicidade que define o verdadeiro afeto. Além desse romance, perdas inesperadas, afastamentos familiares e rupturas dolorosas também moldaram sua capacidade de resiliência. Cada despedida silenciosa e cada momento de solidão foram convertidos em força interior. Ela aprendeu a escolher melhor quem deixava entrar em sua vida e a compreender que nem todo mundo merece permanecer.
Esse processo a tornou mais consciente de seu próprio valor e mais seletiva nas relações afetivas. Essa combinação de maturidade emocional, sensibilidade e coragem para revelar verdades guardadas por tanto tempo tornou sua vida pessoal tão fascinante quanto sua carreira. Lucélia provou que ser uma figura pública não significa abrir mão da própria vulnerabilidade, e muito menos permitir que a fama determine a forma de amar. Com o tempo passou a perceber que o significado de um relacionamento não está na exposição pública, mas na profundidade da experiência compartilhada. Entendeu que laços discretos podem carregar mais verdade do que amores exibidos em manchetes, e que a intensidade de um sentimento não depende de plateia. Assim, viveu histórias que, mesmo longe dos holofotes, marcaram sua alma por sua sinceridade, entrega e capacidade de transformar sua visão sobre o amor. Mesmo após a separação, o vínculo vivido com Raul Gazzola permaneceu como um capítulo marcante da história emocional de Lucélia, lembrando-a de que relações verdadeiras não precisam durar para sempre para deixarem marcas profundas. Aquela convivência construída longe dos holofotes ensinou que nenhum sucesso público substitui o carinho presente em gestos simples, o conforto de conversas francas ou a tranquilidade de sentir-se compreendida sem explicações longas. Nas entrevistas em que relembrou esse período, ela transmitiu serenidade e maturidade, reforçando que é possível equilibrar carreira, sentimentos e privacidade sem perder a autenticidade. Lucélia sempre demonstrou que os afetos mais intensos costumam florescer longe da exposição, em momentos silenciosos, nos detalhes que não ganham manchetes. Essa capacidade de amar profundamente com discrição e sensibilidade fez com que sua vida pessoal se tornasse não apenas interessante, mas também inspiradora. Por trás da artista reverenciada pelo grande público, existe uma mulher que sente com intensidade, preserva laços verdadeiros e valoriza conexões sinceras, mesmo quando precisam ser protegidas dos olhares curiosos. A relação com Gazzola ganhou destaque não só pela parceria emocional, mas pelo fato de que, ao longo da vida, Lucélia usou seu espaço público para expressar opiniões firmes e expor verdades que muitos preferem silenciar. Tal postura a levou a enfrentar controvérsias, superando expectativas, estereótipos e a imagem intocável frequentemente atribuída às grandes atrizes. Ela mostrou que por trás da figura admirada havia uma mulher crítica e determinada, capaz de enfrentar julgamentos do público, críticas da imprensa e discordâncias dentro do próprio meio artístico. Desde muito jovem deixou claro que não recuaria diante de assuntos sensíveis. Falou abertamente sobre autonomia feminina, desigualdades dentro das produções televisivas, pressões estéticas impostas às mulheres e preconceitos históricos da indústria cinematográfica. Mesmo quando suas falas geraram debates acalorados, serviram para abrir espaço para discussões urgentes e inspiraram outras mulheres a reivindicar respeito e independência. Assim, provou que paixão pela arte e coragem para questionar podem caminhar juntas. Lucélia não se limitou a reflexões superficiais, trouxe à luz experiências que preferia ter esquecido, como contratos abusivos, exigências desumanas relacionadas à imagem e episódios de assédio que, por medo de retaliação, manteve em silêncio durante anos. Esses acontecimentos moldaram sua visão e fortaleceram seu compromisso com a defesa de princípios éticos e de respeito no ambiente de trabalho. O modo como conduziu essas situações revelou uma combinação rara de prudência, firmeza e senso de responsabilidade. Ao equilibrar autodefesa e denúncia, mostrou que é possível se posicionar sem abrir mão da própria segurança, e que o brilho de uma artista não depende de ceder às regras injustas impostas por estruturas de poder. Pelo contrário, sua postura demonstrou que uma figura pública pode ser ao mesmo tempo sensível, crítica e absolutamente íntegra. Esse conjunto de coragem, talento e autenticidade tornou Lucélia uma referência admirada dentro e fora do meio artístico. Muitos colegas reconhecem nela o exemplo de quem não se deixa moldar por conveniências ou medo de rejeição. Em cada entrevista, debate ou apresentação pública, ela aproveitou a oportunidade para desmistificar expectativas impostas às atrizes, expor desigualdades, denunciar abusos e discutir temas que geralmente permanecem escondidos, como a pressão psicológica, a diferença salarial e a objetificação feminina. A crítica ou a oposição nunca foram suficientes para fazê-la recuar. Lucélia manteve sua postura firme, provando que preservar a própria dignidade vale mais do que agradar plateias ou proteger reputações. Cada posicionamento se tornou um gesto de libertação, uma forma de alinhar a mulher privada à figura pública e reafirmar que é possível lutar contra padrões injustos sem perder credibilidade ou brilho.
Sua jornada, marcada por determinação e inteligência emocional, transformou-a em símbolo de autenticidade. Ela inspira não só pelo trabalho artístico, mas pela forma como encara desafios, rompe silêncios e enfrenta preconceitos. Ao mostrar que sucesso não exige submissão ou conformismo, Lucélia reafirma que a verdadeira força está na integridade e na coragem de defender aquilo em que acredita. Ao longo de sua vida artística e pessoal, Lucélia Santos demonstrou que o brilho profissional pode caminhar lado a lado com sensibilidade, firmeza de caráter e consciência social. Sua atuação dentro e fora das telas construiu uma imagem rara, a de uma mulher que pensa, questiona e se mantém humana mesmo ocupando um lugar de destaque. Essa postura firme fez com que muitas pessoas entendessem que a verdadeira grandeza de uma artista não se limita aos personagens que interpreta, mas nasce de sua capacidade de expressar ideias, defender valores e manter-se fiel às próprias convicções. Suas opiniões, atitudes e posicionamentos, sempre pautados pela ética, acabaram contribuindo para transformações significativas no ambiente cultural e social, inspirando novas gerações a não abrirem mão da própria autenticidade. Embora tenha alcançado uma projeção que poucos conseguem viver, Lucélia jamais esteve livre das turbulências comuns à existência humana. Mesmo cercada por aplausos e reconhecimento, enfrentou períodos marcados por dúvidas, crises emocionais e momentos de solidão profunda. Entre problemas de saúde, tensões familiares e a pressão incessante da fama, muitas vezes precisou encontrar forças onde parecia não haver mais nada. A aparência de estabilidade que o público via pelas telas escondia batalhas silenciosas que exigiam coragem diária. Ela mesma revelou em entrevistas que a cobrança externa podia se tornar esmagadora, tornando necessário e urgente estabelecer limites, cuidar da própria mente e aprender a dizer não. Nessas fases de fragilidade, foi a arte que lhe devolveu a vitalidade, assim como o amor que manteve protegido do olhar público por muitos anos. Esse sentimento, somado ao apoio leal de um pequeno grupo de amigos e familiares, tornou-se essencial para que ela atravessasse seus períodos mais desafiadores sem perder o rumo nem a fé em si mesma. Esses episódios difíceis, embora dolorosos, moldaram uma nova visão sobre sua própria vida. Passou a agir com mais cautela, a selecionar com mais rigor os projetos aos quais se dedicaria e a desenvolver uma empatia ainda maior por pessoas que enfrentam sofrimentos invisíveis. A construção dessa força emocional não aconteceu de forma instantânea, foi criada pouco a pouco, através de reflexões profundas e pequenos aprendizados que, somados, ergueram uma estrutura interna capaz de suportar tanto a pressão dos holofotes quanto as dificuldades comuns a qualquer pessoa. Aprendeu, assim, a valorizar os detalhes que antes poderiam passar despercebidos. Um gesto gentil, uma conversa sincera, um momento de paz. Percebeu que enfrentar os próprios desafios com coragem, inteligência emocional e paciência é o que realmente impulsiona o crescimento. Foi esse processo de maturidade, consolidado ao longo dos anos, que lhe permitiu abrir o coração ao público aos 67 anos e compartilhar partes íntimas de sua história, incluindo um amor que permaneceu escondido durante décadas. Revelações que demonstram que a transformação interior é tão intensa quanto silenciosa. Cada batalha superada fortaleceu sua imagem não apenas como artista, mas como mulher admirada pela honestidade com que encara a si mesma e pela habilidade de transformar dor em compreensão e empatia. Assim, construiu um legado emocional tão poderoso quanto sua trajetória artística. Hoje, essa maturidade acumulada lhe dá a liberdade de escolher com sabedoria, preservar o que é importante, cultivar relações verdadeiras e entender que o valor da vida vai muito além da fama. A combinação de coragem, lucidez e sensibilidade fez de Lucélia um símbolo de resistência e crescimento pessoal. Sua história mostra que mesmo quando a vida impõe lutas silenciosas, é possível encontrar caminhos que conduzem à cura emocional, ao reencontro com o próprio passado e à construção de uma existência mais equilibrada e verdadeira. Os sentimentos e segredos que guardou por tantos anos apenas fortalecem sua imagem como ser humano, reafirmando seu poder de inspirar através não só da arte, mas da forma digna com que enfrentou e transformou cada desafio em sabedoria, liberdade interna e evolução.